Opa, pessoal, começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico em parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E o tema hoje é tuberculose. Em 24 de março, nesta data, é instituído o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos com ossos, rins e meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. E a data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrido em 24 de março de 82, pelo médico Robert Koch. Então, hoje, este é o tema. Estamos aqui com uma bancada muito especial para poder falar sobre tuberculose, né, as preocupações, os caminhos, né, em especial para esta erradicação da tuberculose. E hoje, então, começo aqui nessa nossa conversa, né, com a representante oficial da nossa CBDL. Hoje é Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, formada pelas faculdades Oswaldo Cruz, com mestrado em imunogenética pela Universidade de São Paulo, tem 25 anos de experiência no segmento diagnóstico e pesquisa no Brasil e América Latina também, e é assessora técnica da CBDL. Joseli, aqui falando em nome da CBDL, né, uma honra a gente estar mais uma vez aqui com o especial Saúde Diagnóstico, e claro, né, em especial sobre esta data, né, 24 de março, neste caminho da erradicação da tuberculose. Então, gostaria primeiro que você desse as boas-vindas também, né, que também participa aqui do especial Saúde e Diagnóstico. Já vamos falar de um evento importante para a próxima segunda-feira. Tudo bem, Joseli? Oi, Elias, muito obrigada pelo convite. Acho que essa é uma oportunidade assim, muito especial para a gente divulgar alguma coisa que ainda é de um conhecimento assim, muito restrito. Então, aproveitando esse dia comemorativo aí do tratamento da tuberculose, a gente quer trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de luz para um teste que o SUS incorporou recentemente. Quando a gente fala em termos de Covid, já não é tão recentemente, porque é 2020, mas a gente tem 2 anos um pouco ocos, e que isto também penalizou a tuberculose. Então, nós tivemos a incorporação desse teste chamado IGRA, que é um teste muito informativo para a gente poder identificar e acompanhar os pacientes que têm uma infecção latente por tuberculose. Ele é um teste relativamente caro, que era de pouco acesso, e agora nós temos a possibilidade de difusão desse acesso pelo SUS. Então, a tuberculose tem uma história muito importante no nosso país, ela também é importante mundialmente, porque a Organização Mundial de Saúde colocou a diminuição do número de casos de tuberculose nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dada a importância que tem isso mundialmente, e aqui no Brasil a gente sempre foi um pouco negligente com o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. Recentemente, nós tivemos a Covid, que agravou várias condições de saúde, e dentre elas a tuberculose, pela dificuldade do acesso aos centros de saúde, ao tratamento. Mas, agora, puxando aí o gancho neste dia, que é um dia tão importante de celebrar e lembrar as pessoas que a tuberculose ainda é uma doença muito presente, a gente, então, da CBDL, quer difundir um pouco a informação deste novo diagnóstico que é acessível às pessoas agora via o SUS. Muito bem. E em respeito, né, também ao Dia Mundial da Tuberculose, né, muitos eventos estão sendo organizados, e a CBDL também está à frente de um evento muito importante, que é o Tuberculose no século XXI, avanços no diagnóstico e tratamento à infecção latente da tuberculose, com apoio da QIAGEN. O evento acontece dia 28 de março, do meio-dia às 2 da tarde, das 12 às 14, no auditório do Instituto de Radiologia. Faculdade de Medicina de São Paulo. Perfeitamente. Agora, nós temos 4 painéis ali, né, Joseli? E o Carlos Eduardo Gouveia, que é o presidente executivo da CBDL, fará, né, a ancoragem
Então, gostaria que você falasse um pouquinho também desses painéis, Joseli. Tá. Nós vamos falar um pouquinho do diagnóstico e do tratamento. Então, o diagnóstico baseado nesse novo teste chamado IGRA, e o tratamento que é acessível também pelo SUS, que é rifampicina com isoniazida, que é um novo tratamento. Como nós estamos no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem uma posição de liderança, muitas vezes a gente vai trazer também informações da tuberculose no estado de São Paulo. A gente vai ter uma apresentação bastante detalhada para quem quer conhecer um pouco mais desta tecnologia, deste teste, e vamos conhecer também de alguns esforços da sociedade civil no combate à tuberculose, porque isso é particularmente importante, sensibilizar que é uma doença presente e que muito se pode fazer para a gente erradicar, trazer a consciência. Um dos problemas da tuberculose é que as pessoas largam o tratamento no meio do caminho. Então, a ajuda da sociedade civil, no sentido da conscientização, da importância, da identificação dos primeiros sintomas e do acesso ao tratamento, ao diagnóstico e ao tratamento, é muito importante. De abertura, né, o primeiro painel, Tuberculose Estado de São Paulo, fica a cargo da doutora Ana Angélica Portela, que está conosco aqui, é uma das nossas convidadas, ela que é médica com mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias também pela USP. Atualmente é coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose de São Paulo. Doutora Ana Angélica, uma alegria tê-la aqui, né? Uma honra tê-la aqui debatendo esse tema da tuberculose. Eu gostaria, então, que você pudesse fazer esta introdução, já abordando um pouquinho, né, sobre esses caminhos que a gente vem percorrendo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Elias, obrigada a todos. É mais do que uma honra ver a tuberculose, né, como estrela. Isso é extremamente importante para todos que trabalham em saúde pública. Realmente a tuberculose é uma doença milenar, é uma doença que tem descobertas em múmias, inclusive do Peru, no Egito, então ela nos acompanha há milhões de anos, e assim, realmente, este ano, o tema da tuberculose da Organização Mundial a Organização Mundial da Saúde é Invista na tuberculose, salve vidas. Então, isso é muito importante para nós. O Dia Mundial da Tuberculose é um dia que a ideia não é um dia técnico, é um dia que a ideia é colocar a tuberculose na luz, despertar a todos, porque é uma doença que não vai distinguir barreiras, então, a todos, a importância que ela tem ainda no mundo. É muito importante porque o Brasil, ele faz parte dos 20 países do mundo que tem uma carga grande de tuberculose. Então, isso não é algo não relevante, isso é extremamente importante. E um detalhe, assim, nós em São Paulo, no estado de São Paulo, contribuímos com 23% de todos os casos novos do país. Então, é quase um quarto dos casos estão no estado de São Paulo. Então, nós temos um papel muito importante no controle dessa doença enquanto saúde pública. E dentro da pandemia que nós sofremos, né, de Covid, nós temos já dados que mostram na Organização Mundial de Saúde, alguns dados do Ministério, ainda não os de São Paulo, que nós tivemos não um atraso, mas tivemos uma perda, nós regredimos para 2015 em relação aos números, né, as situações, aos avanços das ações que conseguimos ao grande trabalho de muitos que abraçaram a causa. Então, voltar para 2015 significa perder os casos, perder diagnóstico, perder tratamento, uma lacuna, nós tínhamos 7 milhões de casos no mundo de tuberculose, reduzimos para 5 milhões, nós temos um gap, uma lacuna de 4 milhões. Onde estão esses casos, né? E como é uma doença de transmissão respiratória, por isso que eu digo que não tem barreiras, né? Nos preocupa muito a situação. Mas nós também temos conquistas, né? Então, o diagnóstico da tuberculose latente, o tratamento, ele nasceu na epidemia. Então, a gente tem que encontrar
encontrar não, nós temos que também lembrar que nós temos conquistas. A tuberculose latente, só para tirar uma dúvida técnica, não é a tuberculose. A tuberculose latente é uma situação que vai ser anterior à tuberculose, tá? Então, essa é um pilar da tuberculose que a gente precisa trabalhar bastante, e nesse pilar, com o objetivo maior de diminuir a prevalência de tuberculose, porque o objetivo maior da Organização Mundial da Saúde é que em 2035, não está longe, é que nós possamos eliminar a tuberculose enquanto problema de saúde pública. Então, eu fico muito feliz em trazer a tuberculose, porque muitas pessoas, né, que a gente ouve diz ainda existe, né, quantos a gente ouve, pessoas com toda a sua formação técnica, fazer perguntas que é falta de conhecimento, só a gente compreende que nem tudo está ao alcance de todo mundo, mas se ela ainda existe, sim, ela existe, e nós contribuímos no estado de São Paulo com 23% da carga do país. Não é pouco, o desafio para o programa é imenso, né? E a gente precisa realmente do apoio da sociedade civil para controlar, para tratar. Como já foi dito, a Joseli, é uma doença também que tem o tratamento diagnóstico no SUS. Então, é uma doença que tem este acesso, né? Então, é muito importante isso. Não pode ser desconhecida do SUS, dos profissionais que trabalham no SUS, e não pode ser desconhecida dos profissionais que trabalham nos serviços privados também. É muito importante isso para aqueles que trabalham com tuberculose. Pense na doença, no agravo, é esse meu apelo hoje, salve vidas, né? Mas eu fico muito feliz de dar um espacinho para a tuberculose, me emociona até. Apelo, né, vindo da doutora Ana Angélica Portela, que é uma referência em relação à tuberculose, é muito importante. Vamos, sem dúvida alguma, falar bastante sobre esse tema, né? E mais uma vez a CBDL aqui com a preocupação de trazer, né, esses assuntos que estão em grande evidência, não só para o segmento, né, da saúde, mas também para o leigo, para que ele possa ter informações, saber aonde recorrer e tudo mais. E com a gente também hoje aqui a Ana Flávia Pires, bióloga, mestre em ciências bioquímicas, com vasta experiência em saúde pública na implementação da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites. Atualmente, a Ana Flávia é executiva de novos negócios na empresa Germsure Biosafe. Tudo bem, Ana Flávia? Você Tudo já bom? já tem a sua cadeira cativa aqui no nosso especial Saúde e Diagnóstico, então gostaria que você também pudesse trazer as suas considerações iniciais sobre esse tema de hoje. Com certeza. Obrigada, Elias, pelo convite. Um prazer estar nessa mesa hoje com a Ana Angélica e com a Joseli. É sempre um prazer fazer mesas assim, com tantas mulheres. Eu sempre gosto de colocar essa pauta como que a nossa representatividade importa, né? E a Ana Angélica, quando traz, né, essa emoção da gente dar uma visibilidade para a tuberculose, e eu tenho falado muito nisso, assim, né? Quando é um dia que a gente, né, vai falar sobre aquele agravo, acho que é um dia que a gente dá visibilidade àquilo, né? E o 24 de março é isso, um dia para a gente dar visibilidade que a tuberculose existe e que ela, às vezes, não está muito longe da gente, sabe? A gente vai fazer também um evento no dia 29 de março, em que a gente vai trazer uma pessoa que teve tuberculose, e vamos dizer assim, uma pessoa comum, sabe? Uma estudante de doutorado, ali, corriqueiro, e que ela teve um desafio muito grande para se diagnosticar. E isso é uma coisa que a gente precisa falar mais, né? Quando eu devo, né, procurar um serviço de saúde, ou quando que o profissional de saúde, né, Ana Angélica, deve solicitar um teste para tuberculose ou para tuberculose latente, né, como a gente discutiu aqui também, e a Ana Angélica colocou muito bem que são duas questões diferentes, mas a gente precisa falar mais sobre quando se testar, né, e quando procurar este teste também, e quando o profissional de saúde oferecer. E eu vejo que o Covid, ele acabou nos mostrando que a testagem, até dentro de empresas, né, em company, ela pode fortalecer
a resposta a muitos agravos. E quem sabe a tuberculose também, né? Será que a gente pode levar o teste point of care, a própria empresa que a gente tem um teste point of care para o diagnóstico de ILTB, né? Será que a gente pode levar esse teste para alguma empresa? Existe algum nicho, né, que deveria ser testado? E a GermSure, ela trabalha, né, levando o diagnóstico para perto das pessoas. Essa é a nossa visão, né? A gente vê que isso é necessário e trabalhamos muito com isso com o Covid e queremos trabalhar isso também com tuberculose, para que as pessoas, né, possam estar próximos ao diagnóstico. A gente sabe do desafio que é se manter o tratamento depois, um tratamento longo, a pessoa não pode abandonar. Então, tem muita coisa que a gente precisa falar. E eu fiquei muito feliz ontem, quando eu estava, né, estudando um pouco sobre o tema e me atualizando, e eu vi um protocolo do Ministério da Saúde falando da tuberculose na atenção primária em saúde, e um protocolo direcionado para os enfermeiros, para técnicos de enfermagem, ou seja, é um momento em que a gente consegue olhar para o nosso serviço de saúde e ver que ele não é formado só por médicos, né? Há uma equipe de saúde ali, e que essa equipe ela pode e deve ser capacitada e, né, utilizada para o diagnóstico dos agravos. E esse protocolo ele ficou muito bonito, está muito bem escrito, eu fiquei emocionada quando vi, e trazendo ali exatamente, né, o enfermeiro, qual que é o papel dele? Solicitar o exame, solicitar o exame do teste IGRA, por exemplo, né? O enfermeiro pode fazer isso quando, né, conhecendo e como se fazer e quando se fazer. O técnico de enfermagem, o que fazer, o que ele pode fazer no combate à tuberculose. Então, eu acho que isso é um movimento muito importante que o nosso SUS faz em envolver toda a equipe de saúde no combate à tuberculose, que realmente a gente tem uma meta bem desafiadora para 2035. Acaba que eu vi recentemente um assessor da OMS falando que o medo da OMS, quando a gente rebaixar, né, o Covid a uma endemia, é que o Covid se torne uma doença negligenciada, como a tuberculose se tornou por muito tempo. E é isso que a gente precisa trazer à tona e dar visibilidade, né? Não vamos negligenciar essas doenças, e como a doutora Ana Angélica disse, uma doença respiratória, que não tem barreiras, né? Olha, eu quero alertar aqui para quem está nos acompanhando, né, deixar um recado importante aqui. A doutora Ana Angélica falou que estava emocionada com o tema. A Ana Flávia trouxe emoção, né, na fala dela. Então, pessoal, quem lida com saúde, né, não está aqui só para, né, por dinheiro, por carreira, por profissão, né, está aqui por uma missão. Então, a emoção faz parte realmente disso, né, Joseli? Você que está à frente da CBDL também acompanha demais isso, né, Joseli? Queria que você falasse sobre isso e também retomasse esse assunto do teste rápido, né, que é tão importante. Quando é que a gente vai ter já disponível? Aonde recorrer? Aonde encontrar esse teste rápido? Por favor, Joseli. Estamos sem o áudio da Joseli, mas a gente já está... Não, pronto, já voltei. Pois não. A gente tem um planejamento de saúde aqui, eu sempre vejo que as ações do Ministério da Saúde, elas são bastante consistentes para algumas doenças, né? Por exemplo, tuberculose, AIDS e uma série de coisas, e tentando levar o tratamento, levar o diagnóstico aonde está o paciente. Porque, por exemplo, se a gente fizer uma comparação do que existia anteriormente para o diagnóstico da tuberculose, que era o teste de PPD, que era um teste relativamente simples de ser feito, mas ele já tinha duas características importantes. Primeiro, ele era dependente de uma pessoa para fazer a interpretação dos resultados, e ele exigia que o paciente ou a pessoa fosse 2 vezes a um centro de saúde, uma vez para aplicar e outra vez para fazer leitura. Então, hoje, com essas inovações que a gente tem, eu sou uma pessoa muito movida pela inovação, eu acho que a inovação traz coisas tão importantes para a gente, traz essas emoções, porque são capazes de mudar a realidade, né? Então, hoje nós temos essa perspectiva de trazer mais alternativas de teste, e essa alternativa do teste rápido, que nesse momento aqui a gente tem um teste já aprovado pela Anvisa, para que ele possa chegar para campanhas
e que possam ser feitas de todas as formas, tanto as campanhas que são organizadas pelo poder público, quanto também nós temos a iniciativa privada, que entende que isto é uma questão de saúde e que tem o seu papel, a sociedade civil também tem o seu papel, então, para que isso chegue também por outras vias, esse teste, esse acesso ao teste rápido para o diagnóstico da tuberculose. Cada vez que a gente diagnostica um paciente e que a gente faz com que esse paciente tenha acesso e que ele tem que ser perseverante, porque os tratamentos para tuberculose são longos, a gente está interrompendo um elo da cadeia de proliferação de contaminação, porque um paciente, além do paciente, ele é um indivíduo bacilar, um indivíduo que propaga a contaminação. Então, não são todos os testes rápidos que nós temos colocados nas políticas públicas, o teste da tuberculose ainda não está, mas como ele pode trazer uma resposta muito rápida para o controle, a gente tem expectativas de que ele seja mais acessível num tempo mais curto. E dentro disso, doutora Ana Angélica, até para quem nos acompanha e que não conhece, não é da área da saúde, quais são os sintomas, né, especiais da tuberculose, em relação também a uma preocupação que havia com a pandemia, para saber se os números, né, de detectados era fidedigno, essa forma de auferir, ela está correta? Os números que são apresentados hoje são reais ou são inferiores ao que acontece? Então, dividindo a sua pergunta em duas partes, falando um pouco de indicador, porque o que você me perguntou é um indicador, né? No Brasil e na Organização Mundial da Saúde, nós trabalhamos com casos novos, porque a tuberculose ela é uma única doença, mas que você pode e tem muitos episódios de tuberculose. Então, às vezes, você pode ter um único episódio, ou ter 2, 3, 4, 5, depende muito do seu abandono de tratamento. Hoje nós não chamamos abandono porque é um nome muito forte, perda do segmento, né? Porque às vezes o paciente às vezes não abandona porque quer, abandona porque não pode, não tem condições sociais. Lembramos que a tuberculose é uma doença de determinantes sociais associados, então isso é uma questão importante, é uma doença social, não é uma doença de um só indivíduo. Então nós trabalhamos com casos novos, né? Então no estado de São Paulo, a média são de 19 mil casos novos por ano, e em 2020 e 2021, então, o caso novo é aquele que foi notificado no decorrer daquele ano corrente. Então, nós tivemos 16.900 e frações, e um número 980, uma média disso. Então, nós tivemos uma perda de 10% de notificação de casos, que traduzindo significa uma perda de 10% de casos. Então, nós perdemos em torno de quase 3 mil casos que estavam doentes, mas que não foram diagnosticados e nem tratados. Provavelmente porque uma das condições de ações da Covid era fique em casa, vocês se lembram, né? Fique em casa, porque é uma doença de transmissão por gotículas rápida, né? Tem um R0, que é a questão de transmissão muito grande. Mas muitos ficaram em casa e as pessoas foram adoecendo e não percebendo a tuberculose. Então, o número é real, mas é artificial, no sentido de que nós podemos ter, em 2022 e nos outros, um aumento de taxa decorrente do que ficou represado, não é? Então, nós já sabemos disso, a Organização Mundial da Saúde sabe disso, o Ministério sabe disso, nós sabemos no estado de São Paulo o que nos reserva até 2024, pelo menos. Agora, como é uma doença de sintomas muito inespecíficos, né, ela mimetiza ainda, ela demora, a suspeita diagnóstica é demorada, porque na grande maioria, né, 70% dos casos da tuberculose são pulmonares, tem as outras em vários órgãos, né, pele, sistema nervoso central, ossos, laringe, tem tuberculose testicular,
tem tuberculose ovariana, ocular. Então, são raras. Então, o que nos importa é a pulmonar. O indivíduo vai ter o quê? Geralmente, o sintoma daquele local. Tosse, febre, perda de peso. Mas isso, até se pensar em tuberculose, pensa-se numa gripe, uma pneumonia, e trata a pneumonia, e não melhora e trata de novo. Então, o que a gente aprende na escola, na faculdade, para pensar em tuberculose, parece que a gente esquece quando a gente vai atuar. Então, ela fica muito esquecida, assim, do ponto de vista de se ter uma hipótese diagnóstica, porque a gente acredita que não tem, é aquela fala, né, que a gente acredita que só tem no extrato de uma população, do ponto de vista econômico, mais pobre, mas ela está aí como doença respiratória. Então, ela tem esses sintomas, mas geralmente o tempo para fazer um diagnóstico, um tempo médio que a gente vê no estado de São Paulo, quando a gente vê o tempo de sintoma até o diagnóstico, são 3 meses. É muito ruim. É muito se tempo. A gente for pensar. Muito tempo. Ana Angélica, é isso, assim, eu tenho até minha colega que vai dar esse testemunho para a gente dia 29, o dela foi até mais de 3 meses, e exatamente por isso não há essa desconfiança desse diagnóstico, né? E aí, até para a gente discutir aqui um pouco, você acha que teria como a gente testar antes, sabe? Assim, já que a gente está num programa, né, pensando no Stop TB, pensando numa eliminação até 2035, será que a gente deveria capacitar os nossos profissionais de saúde para já desconfiar de tuberculose antes? Eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Assim, vamos testar mais, porque se a gente vê a resposta ao HIV, a resposta à hepatite, é quando você começou a testar, até você realmente delimitar um pouco essa testagem. Mas eu fico sentindo que a gente precisava testar mais. Então, no Brasil, uma das ações de controle chama-se busca ativa. É a busca do sintomático respiratório. São Paulo faz, a busca ativa é o tempo todo. O que é busca ativa? É todo profissional de saúde, não é só o médico, é multidisciplinar, quando o indivíduo entra, a porta é a atenção primária, não é? Então, entra numa unidade básica, que é a porta, se o indivíduo perguntar se tem tosse. Essa era uma regra, né? Toda consulta, o enfermeiro pode perguntar se o indivíduo tem tosse, o auxiliar de enfermagem pode perguntar, o assistente social, que inicialmente não é áreas biológicas, é humanas, mas está dentro da unidade básica, pode pensar, porque indivíduo sintomático respiratório é aquele que tosse mais de 3 semanas. Isso é um conceito para pensar em tuberculose, na população geral. E nos vulneráveis, nos privados de liberdade, nas pessoas em situação de rua, qualquer hora, profissional de saúde, tossiu, tem que pensar. Então, existe, São Paulo faz 2 intensificações por ano. Então, em março, em setembro nós fazemos propaganda, buscamos, aumentamos aquilo. O que é isso? A busca ativa, a ideia é que você examine e colete 1% da população, escarro para fazer diagnóstico. Então, tem ações. O que a gente precisa é ter mais visibilidade dessas ações. Sim, porque existem as eu vou ações, fazer né? uma outra pergunta. Nesse momento que a gente vive agora, que tudo é pós-Covid, então, assim, uma tosse persistente, tem que fazer um diagnóstico diferencial, se é realmente uma sequela de Covid, e a gente tem teste para isso, né? A gente só precisa dar acesso a essa população. E tentando não ser bairrista, mas a gente sabe que o estado de São Paulo é um estado bastante organizado com relação às campanhas, mas que a gente vive num país onde existe uma desigualdade muito grande dos acessos de saúde. Então, essa questão da formação, da capacitação, propiciada pelo Ministério, porque ela é uma doença que ela atinge de forma igual a todos os estados. O que deve mudar um pouquinho é a capacidade, muito pela organização, de diagnóstico nos vários estados, né, doutora Ana?
Em São Paulo, nós temos privilégios, não é? E, inclusive, na época da Covid, quando tinha tosse, o programa estadual fez um comunicado, pensou em Covid, também tem que colher teste para a tuberculose. Então, foi uma recomendação do programa para todos os, a gente chama grupo de vigilância, né? Porque a gente lida mais com o serviço público do que o privado, muito embora a gente tenha capacitações também que os privados gostam de assistir, tem médicos que trabalham no público e no privado, então a gente tem essa chance, sim. São Paulo tem uma rede de diagnóstico, inclusive público, que são as redes do Adolfo Lutz, né, em vários municípios, e que dão apoio para todo São Paulo. Então, São Paulo tem uma vantagem de diagnóstico, sim, não só da tuberculose como doença, mas como a tuberculose latente. Joseli, você falou do PPD, realmente o PPD é um exame que é a prova de tuberculose antiguíssima, né? E que uma das questões que mais hoje em dia interfere na realização do PPD, eu sei que o paciente tem que voltar para fazer a leitura, é a falta de profissional capacitado para aplicar e ler. Não é algo que você aprende em 2 dias, você tem que ter um número de braços lidos para ser efetivamente capaz de ler, porque é subjetivo, não é? O IGRA não é subjetivo, é reagente positivo ou negativo, é uma máquina que lê. A gente tem que abraçar a tecnologia. Então, a gente tem perdido muitos profissionais antigos que se aposentaram, e que não temos mais na rede para fazer o PPD. Esse é uma barreira muito grande, que é a barreira da perca do recurso humano capacitado. Né? Então, é outra ferramenta que vem e que, assim, eu sou serviço público, eu sou puramente serviço público, né? Tenho minha carga horária toda em serviço público, mas abraço qualquer tecnologia que venha ajudar a tuberculose. E, com certeza, o IGRA, ele vem, inclusive em situações, né, que as pessoas têm reações alérgicas em braço, criança, que é uma dificuldade, tem situações muito, muito complicadas mesmo, específicas, que a gente específicas. Então, ele vem para fazer um diagnóstico, ele tem uma característica de ser mais específico, isso nós sabemos, né? Isso é metodologia do teste mesmo, então ele tem características que tem ainda dúvidas em relação, porque para o diagnóstico de tuberculose latente ainda não existe padrão ouro, né? Esse é o grande problema. A gente tem 1/4 da população mundial infectada pelo micobactério tuberculose, 1/4, era 1/3. Agora a gente tem 1/4. Ajuda porque a gente diminuiu, mas deixa uma população susceptível, né? Aberta aí. Então, são questões assim que se imbricam, né? A tuberculose não é uma doença fácil, é uma doença extremamente complexa, porque é uma doença de determinantes sociais, uma doença que a gente tem a cura clínica, mas a gente nunca tem certeza que o indivíduo curou para sempre. É uma doença que, em relação à população vivendo com HIV, 60% dos óbitos tem como causa associada a tuberculose. Então, e ainda tem essa situação do indivíduo que está infectado com risco de adoecer. Então, vejam que é algo que merece, sim, a atenção, o respeito dos gestores, dos profissionais, da população civil, merece, sim, estar na agenda ou na rota, como dizem, no radar, de todos nós, né? Claro. De todos nós, né? Então, assim, por isso, Ana, que a gente faz essas buscas ativas, e a gente tem visto que mesmo na questão, e onde a busca ativa mais responde bem, são nos privados de liberdades. Imagino. Não, eu comentei isso do diagnóstico por causa desse tempo, né? E foi muito bom você ter comentado da busca ativa, que eu ia até te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Quanto essa busca ativa é importante, né? Então, eu fui diagnosticada, a minha família precisa ser testada, certo? Certo, as pessoas, os meus contactantes precisam ser testados, né? Você precisa levar essas pessoas até o serviço de saúde para se testar. Então, é isso que você falou, não é uma coisa tão simples, né? Você vai lá, testa e acabou, e você nunca mais tem que voltar, tem um segmento. E por isso que eu comentei da gente, né, da necessidade de se ampliar mais esse acesso ao diagnóstico, de se falar mais do diagnóstico,
e de buscar esse apoio, né, como teve no Covid dentro das empresas, para diagnóstico de tuberculose. E um ponto que eu queria comentar também, para você falar um pouquinho, né, que você falou, existem várias tuberculoses, e eu me lembrei aqui de uma cantora sertaneja que teve tuberculose ganglionar, né? Então, você vê, são vários tipos de tuberculose, e você falou, né, da questão social. Eu imagino que ela deva ter demorado também a diagnosticar, né, Ana? Não deve ter sido rápido, né? Porque é o pensamento. Angélica, se puder também agregar um pouco sobre vacinação, né, já que a pandemia, né, foi um tema aqui, então vamos falar um pouquinho sobre vacinação. A questão da tuberculose está em outros sítios do organismo, ele dificulta o pensamento, né? Porque muitas vezes ela é óssea e o ortopedista ele não está preparado para isso, ele não vai pensar, ele vai demorar de pensar. E o diagnóstico é extremamente difícil no osso. Você não faz uma biópsia no osso facilmente, nem vai colher um material facilmente como numa tosse. Então, ocular, e esse tipo é difícil porque os profissionais de saúde, os outros especialistas, a tendência é sair um pouco da saúde pública pelas próprias outras doenças que eles tratam. Isso é natural. Então, a gente sempre tenta lutar, e aí, Joseli, eu falo das capacitações, nós fazemos várias capacitações no ano, né? Nós fazemos avaliações trimestrais com municípios para a gente não deixar morrer, mas é um estado muito grande, né? Então, a gente tem dificuldades mesmo hoje em dia enquanto saúde pública. E quando a gente fala dessa doença e a gente vai para a imunização, para a vacinação, vocês percebem que a Covid, em 2 anos, tem 4, 5, tem mais de 200 estudos, né? E algumas já estão aí no mercado e vão ser utilizadas, sim, e devem ser utilizadas. Mas a tuberculose, que é uma doença milenar, que quem gosta de história ouvido de tuberculose, ver... né? Ouvido de tuberculose. Né? Então, mas esses indivíduos esses grandes reis do Antigo Egito, muitos morreram de tuberculose. A tuberculose tem um nome, é a peste branca, né? Ela, historicamente, ela tem toda uma construção. Tem uma época que achava que morrer de tuberculose era romântico, né? Não é romântico morrer sangrando, cuspindo sangue, mas era uma ideia daquela época. Então, a gente ainda não tem uma vacina eficaz para limitar, quebrar a cadeia de transmissão, como o sarampo, por exemplo. Específica, né, para a doença, específica, né? A gente tem a BCG, que é uma vacina que não é dada em todos os países do mundo, o Brasil ainda dá, é uma vacina extremamente importante, tanto que ela é feita ao nascer nas maternidades públicas e privadas, principalmente no município de São Paulo, existe leis determinando que sejam feitas dentro da maternidade, né? Então, mesmo na maternidade privada, ela é gratuita, porque ela tem um papel importante no combate da doença grave de criança. Criança com tuberculose até 5 anos tem a tuberculose grave, muito grave do ponto de vista de mortalidade, de sequelas, que são sequelas neurológicas. Então, essa BCG, ela tem esse papel de diminuir a possibilidade de disseminação. Então, ela é uma obrigatoriedade no nosso país, inclusive a Covid também repercutiu na taxa de vacinação em todo o país, o que foi doloroso, mas o governo naquela época pediu para fazer assim, independente, porque um frasco de vacina, às vezes você abre e tem que jogar fora se você não usar tudo, ele tem um tempo de vida, mas para ser uma vacina oportuna, a criança chegou, você ter a oportunidade, né, vacinar, então tem a BCG. Agora, vacina para você que não está infectado tomar e se proteger, existem alguns estudos, mas são todos estudos ainda muito ruminares, muito pequenos. Muito preliminares, muito. A fase pré-clínica de teste de tuberculose é muito complicada. A gente geralmente testa em bovino, você precisa testar no bovino confinado. Então, assim, não é uma vacina trivial de você ir para a fase clínica. Então,
bastante completa. A gente não tem. A gente tem, sim, aqui no Brasil também, gente desenvolvendo vacinas. Então, que isso é uma outra coisa importante para que a gente ter autonomia com relação a diagnóstico, a vacina, do ponto de vista de soberania de um país, é muito importante. Então, a gente não temos a vacina, mas temos alguns desenvolvimentos aqui que podem chegar numa vacina, e isso será muito importante. Quem sair com essa vai... A tuberculose, só para finalizar, ela tem que ter a prevenção anterior, primária, que é quando você protege aquele que nem se infectou, não é? Então, você tem que trabalhar em situações de biossegurança e de proteção, de educação, e naquele que já se infectou e não se tornou doente, que nós chamamos em algumas situações os contatos, mas pessoas que se infectaram, e a gente não pode deixar que ele desenvolva a doença se ele for acometido por uma situação de imunodepressão, alguma outra doença que facilite o desenvolvimento da tuberculose. Aí entram esses testes, que são grandes ferramentas, que é o PPD e o IGRA, e os tratamentos também para esta situação. Então, esse é um grande mote hoje em dia, é um pilar que a OMS bate muito, o diagnóstico das pessoas que têm tuberculose latente. Esse é um grande pilar que a gente precisa sensibilizar. E eu ia até te falar sobre isso, desse diagnóstico da tuberculose latente, né, da importância desse diagnóstico, e também dando uma lida ali no protocolo, me chamou a atenção, num dos protocolos do Ministério sobre a tuberculose latente, da indicação, por exemplo, para pessoas com diabetes mellitus, que deveriam testar para tuberculose latente. E aí, gente, aí fui dar uma pesquisada, 16 milhões de pessoas no Brasil tem diabetes mellitus. Então, todas as pessoas deveriam se testar para tuberculose latente, doutora Ana Angélica, seria isso? Então, no Brasil, no país, ainda não existe essa determinação para essa população. Existe para os contatos dos indivíduos que estão com tuberculose, existem para as pessoas privadas de liberdade, existe para a população vivendo com HIV, não é? Mas para diabetes mellitus existe essa regra nos Estados Unidos já, né? Tá. E na Europa. Nós não fazemos como um screen geral, como rotina, né? Fazemos para uma parte dos diabéticos, então aqueles que têm mais risco, uma diabetes descompensada, mas ainda não está assim como se fosse uma determinação também de como Chegou uma no recomendação serviço, se tem mesmo. diabetes, testar, ainda não tem isso. Não tem isso como um protocolo oficial vindo do Ministério. E nós sabemos que eles merecem fazer, mas não como rotina, como existe para o contato. Né? Entendi. E mais uma perguntinha. Que eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Quando uma pessoa... Então, assim, eu testei para tuberculose, testei positivo, tá? Os meus contatos, eles devem ser monitorados também por quanto tempo? Porque pensando que o meu tratamento é um tratamento, né, de longo prazo, né, acho que 6 meses, é isso, doutora Ana Angélica? Esses meus contatos também, eles precisam ser acompanhados por quanto tempo? Não, eles não precisam ser acompanhados por tanto tempo, eles precisam ser rastreados. Então, nós vamos ver aqueles que se infectaram e aqueles que não se infectaram. Aqueles que se infectaram, eles merecem o tratamento da situação de tuberculose latente. Eles vão tratar, aí já existem na atualidade 3 possibilidades terapêuticas. Como você, na hora que você faz o diagnóstico, você começa a tratar, e quando você começa a tratar, em 15 dias você não tem mais risco de transmissão, na grande maioria dos casos, quer dizer, você não vai transmitir para aqueles mais. O que você transmitiu foi antes do tratamento, que ocorreu, começou a ocorrer com você. Então, significa que a partir dali, se a pessoa não está infectada, como você está tratando, ela também não vai se infectar mais. Ela já teve o seu tempo no momento que você estava sem o tratamento e transmitindo o bacilo, como a Joseli disse, fazendo o seu circuito de transmissão, né? Então, só aquele que ficou
para tratar. Esse precisa, porque além de ele tomar medicação, lembre-se que medicamento é sempre uma droga, então sempre tem um risco de reação adversa independente, né? Tomar até um analgésico... E de resistência também, né, doutora? E resistência também. Então, testar também, porque um paciente que não responde ao tratamento depois de 2 meses, ele é encaminhado a fazer um teste de resistência às drogas que ele está utilizando, tratando, porque ele eventualmente pode já ter tido um outro tratamento anterior, desenvolvido uma resistência. Agora, eu fiquei aqui pensando, assim, a gente já tem um modelo aqui que funciona para HIV, quer dizer, o paciente tem um diagnóstico de tuberculose, ele sai com o kitzinho do SUS, com a combinação dele, que pode ser 4 medicamentos, 2 medicamentos, a gente tem várias alternativas terapêuticas, e ele já sai com uma caixinha dos autotestes para testar os seus familiares. Né? Então, isso seria uma situação ideal, porque pensa numa família numerosa, que eu tenho que levar 5 ou 6 familiares para um centro de saúde para testar. Um vai, outro não vai, um vai hoje. Então, a gente já tem esse modelo hoje com HIV, que um paciente positivo, em situação de risco, ele tem como levar esse teste para ser testado anonimamente para os seus parceiros, para a sua casa. A gente pode fazer um trabalho para que, num prazo mediano, a aprovação da QIAGEN do autoteste aconteceu recentemente, para que, junto com o tratamento, este paciente já receba a orientação de testar os seus familiares. Isso seria uma medida bastante efetiva para o controle da tuberculose, né? Então, vamos ver os prós e os contras. O paciente, o indivíduo que está com tuberculose, não pode levar o pacotinho de remédio. Ele não pode levar. Ele tem que testar, tomar no posto, né? Para controle melhor. Ele tem que fazer um tratamento adequado, porque se nós pensarmos que nós já temos 12% de abandono no país e a Organização Mundial da Saúde pede 5%, nós já estamos com o dobro e mais 2%. Né? Então, nós estamos numa situação que não é boa. Ele não pode, por diversos motivos. Primeiro, porque o uso inadequado da medicação leva a resistências à tuberculose. Os tratamentos de pacientes com resistência levam até 18 meses. Eles não podem levar porque eles têm as reações adversas, não é? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Ele não pode levar porque tem um controle de tratamento, nós precisamos saber se esse indivíduo está curando ou se ele está piorando, então, isso é importantíssimo. Então, para a tuberculose, a gente não avançou enquanto tempo de tratamento quanto à AIDS, que o paciente vai a cada 6 meses no ambulatório, porque ele tem um exame que é a carga viral para monitorar. Nós não temos um exame sanguíneo na tuberculose, nós temos que monitorar a clínica e o escarro para ver se ele negativou. Então, o paciente, existe uma ação, tem uma estratégia da Organização Mundial que chama tratamento diretamente observado, que nós estamos subordinados, nós falamos de uma doença de programa, uma doença programática, no qual nós temos que nos reportar ao Ministério, à OPAS e à OMS. Então, é muito complexo. Agora, vamos falar do contato, levar para fazer o teste nos contatos. Aí já é uma outra situação. Eu entendo que o contato, às vezes, nem quer parar, nem passar numa unidade básica. A importância de fazer um autoexame na tuberculose é interpretar a importância daquele resultado. Se aquele resultado diz que ele está livre, ou se diz assim, você tem risco de adoecer. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Então, o autoexame, ele tem que ser feito de uma forma para aqueles que compreendem como se resolver diante de um autoexame. Então, ele tem, lógico, a gente tem que preservar, inclusive, o indivíduo, né? A segurança do indivíduo no ponto de vista de segurança de pessoa, né? Da sua identidade. Mas para o paciente, ainda não podemos fazer isso. Então, para o paciente, nós tentamos encurtar o melhor possível o tempo de tratamento e, na realidade, fazer um tratamento centrado nele, não no profissional de saúde, médico, a quem a doença pertence, ao indivíduo. Então, nós temos que ter uma responsabilidade, ele também. Agora, a triagem, o rastreio dos contatos, aí sim, é possível se discutir, né, como faremos
um auto-rastreio no indivíduo. Que atitude ele terá frente àquele resultado? Ou até o teste na bolsa do agente comunitário de saúde. Também é uma possibilidade. Né? Para a gente começar assim, para não impactar tanto, né? Porque a busca ativa é muito importante, gente. Né? Eu acho assim, o agente comunitário de saúde muito importante no combate aos agravos. São pessoas que, né, que batem ali na sua porta, que te conhecem, né? Conhecem a sua família, sabem do seu histórico, né? É uma proximidade muito grande que ele tem, né, com a família, né, com a saúde da família. E aí você imagina, se esse agente comunitário tem a possibilidade de ter esse teste, né? E de levar até a casa da pessoa, porque, gente, se deslocar nesse país, né, pagar a passagem de ônibus, ir até o lugar, realmente não é uma possibilidade para todos, né? É uma verdade. Isso é uma Isso, possibilidade. né? O agente comunitário, ele é muito mais importante, muitas vezes, que o médico. Ele conhece muito mais o paciente do que o médico. Às vezes, o paciente vê o médico 3 vezes ao ano, ou 4, e vê o agente comunitário 1 vez por semana ou 2, não tenha dúvida. A questão, assim, quando eu falo, não é a Ana Angélica que está falando, é a Ana Angélica Portela, coordenadora de um programa, que é um programa difícil, e que eu presto eu tenho que prestar uma responsabilidade ao governo do estado, não é? E à sociedade. Vocês estão falando, estão imaginando isso. O que é que você vai fazer com 9 mil casos de tuberculose? Como é que você vai achar os 4 mil que estão perdidos? Imagina. É uma carga, então a gente tem que fazer tudo em prol do munícipe, do indivíduo. Então, os estudos estão aí para ser feito e devem ser. E eu sei, porque eu fiz pós-graduação, dentro de tudo. Agora, o rastreio do contato de um paciente, um indivíduo que suspeita de HIV e vai lá e faz o teste, ele tem também um impacto para a vida dele. Mas ele tem que saber como agir. Também, como ele vai agir. Quando você tem um agente comunitário, então, ele vai interpretar e que conduta ele vai ter perante aquele indivíduo que fez um diagnóstico ou de tuberculose ou de tuberculose latente. Eu sei que a gente tem que otimizar a vida do ser humano. Né? Mas com segurança, né? Clara, né? A importância desse tema realmente ficou muito clara aqui. E já como consideração final de cada um de vocês, por tudo que foi discutido aqui, falamos aqui em vacina, em testes, né, com diagnóstico, medicamentos, né, começando aqui pela Ana Flávia, a OMS, né, havia definido, né, uma meta de erradicar a tuberculose em 2030, daqui a 8 anos. Estamos no caminho, alcançaremos essa meta, começando pela Ana Flávia, como consideração final já, Ana Flávia. Se tivermos mais Anas Angélicas por aí, com certeza sim, né? Para a gente poder falar mais, porque, gente, é desafiador, é isso que a Ana Angélica falou, não é tão simples assim. Você imagina só, ganglionar, osso, olho, né? E você demora, né, a chegar muitas vezes a esse diagnóstico, porque é complicado mesmo, é complexo, né? Não é um tema tão simples da gente fazer. Então, o que eu acho possível, desde que a gente se comprometa, fale mais, dê mais visibilidade ao tema, né? Capacite mais as pessoas para que elas desconfiem, né, que aquela pessoa possa estar com tuberculose e teste, e que tenha um envolvimento de mais áreas. Vou citar novamente a questão do Covid, como a gente teve um alto envolvimento das empresas em testar as pessoas, né, vamos testar todo mundo. Então, que a gente consiga levar esse tema também para o setor privado e que essas pessoas vejam hoje as tecnologias que existem e que essa testagem pode estar mais próximo desse colaborador. Eu acho que eu sou a pessoa que levanta a bandeira da testagem como prevenção, e isso é uma realidade, né? Se a gente for pensar, melhor testar e prevenir do que depois ir tratar essa pessoa lá na frente como uma doença, né? É ruim para todo mundo. Então, possível, sim, precisamos dar mais visibilidade e falar mais sobre isso. Ana Angélica, essa doença milenar pode ser erradicada em 2030? Olha, erradicada não, porque é um conceito muito complexo, a erradicação. Você não pode ter um caso no mundo inteiro. Então, um exemplo da erradicação é a varíola. Eliminada,
enquanto saúde pública, ela deveria ser em 2035. As chances cada vez são menores nos cenários atuais. E assim, tecnicamente falando, porque são muito poucas, primeiro porque mesmo com as ferramentas novas que tivemos, como o IGRA, rifampicina, isoniazida, o teste rápido molecular, e nós tivemos a pandemia, né? A pandemia foi uma situação, um desastre natural, assim considerado, que atrapalhou muito o andamento. Então, essas variáveis, essas ferramentas não conseguirão, não só por causa da epidemia, porque realmente precisa investir muito do ponto de vista de investimento de dinheiro para a gente conseguir fazer uma das ações mais importantes para eliminar, que é diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Então, os cenários não nos ajudam a realmente chegar à eliminação em 2035. Algumas metas, sim, poderemos, ao nível regionais, mas ao nível mundial, não. Mas estaremos aí, e outros depois virão de mim, eu tenho certeza, porque a gente acredita, sim, que a gente pode fazer muita coisa boa. Perfeito. E você, Joseli Chiarella, também, quais suas observações sobre essa meta de erradicar a tuberculose? E também, importante a gente convidar todos para esse evento importante que a CBDL está organizando. Bom, eu acho que a informação é uma ferramenta muito importante. Então, eventos como esse que nós estamos falando para difundir a informação, para que se chame a atenção mesmo nesse dia da tuberculose, que a tuberculose existe, ela é um problema. E esse evento que nós vamos fazer aí na próxima segunda-feira, de divulgação da informação para a população em geral, mas também para a população especializada, médicos, profissionais de laboratório, porque esta nova metodologia, então, como acesso ao paciente ou com as dificuldades técnicas, ela precisa ser divulgada. Isso tudo são grãozinhos de areia que a gente vai juntando para construir esse castelo da erradicação. Talvez a gente não consiga chegar em 2030 nos níveis que a gente planejados pela OMS, mas seguramente com todas essas ações nós vamos estar um passo à frente do que a gente está hoje e redefinir aí os objetivos para que a gente possa trazer benefícios para a população em termos de saúde pública e que ela possa ter acesso igualitário, como nós temos a proposta dos nossos serviços públicos aqui, que o acesso seja igual para todas as pessoas. Então, o convite ele está disponível na página da CBDL, a inscrição pode ser feita em www.cbdl.org.br/conexal, sem o tio, então faz a inscrição e nós temos algumas vagas, como nós estamos agora numa situação um pouquinho melhor, nós temos algumas vagas para a reunião presencial. Então, a reunião presencial, a gente está fazendo uma inscrição um pouquinho mais controlada, porque os eventos ainda não podem ter a amplitude que a gente gostaria que eles tivessem, mas para aquelas pessoas que não podem ir ou não querem ir, ou talvez não tenha vaga, nós vamos abrir uma inscrição hoje, a gente também vai disponibilizar a transmissão pela plataforma Zoom online e as informações maiores estão no site da CBDL. Muito bom, e depois o evento ficará também disponibilizado no YouTube, né, também via página da CBDL. Ana Flávia Pires, muito obrigado por participar, por enriquecer bastante essa discussão e vamos torcer, vamos trabalhar ainda mais intensamente do que já se vem fazendo em prol da tuberculose. Obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Aqui também com a gente a doutora Ana Angélica Portela, médica, que também trouxe aqui um quadro muito claro, né, e de muita luta que se vem tendo contra a tuberculose. Doutora Ana Angélica, muito obrigado por ter participado e enriquecido aqui a discussão no Especial Saúde e Diagnóstico. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Joseli, então, suas considerações finais também, mais uma vez, fazendo esse convite aí para o pessoal participar do nosso evento.
Muito obrigada pela oportunidade. 3 mulheres que falam bastante, mas é um assunto bastante estimulante, esse da perspectiva de a gente oferecer uma alternativa a mais para a população. E conto com vocês nesse evento que vai ocorrer no INRAD, inscrições por www.cbdl.org.br/Conexal. Muito bom, muito bom. E olha, vocês falam com certeza com muita propriedade, com muito conteúdo. Parabéns aí, muito obrigado por essa participação. Encerramos aqui o nosso especial Saúde e Diagnóstico. Inscreva-se no canal, compartilhe os programas, porque os temas são muito ricos, muito importantes. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.